Agora, entrando ao término, né, da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os derivados do leite. Então, a partir do leite, quais os itens que eu posso aí produzir? Então, existe o leite evaporado, o leite concentrado, que nós já comentamos um pouco quando se falou a respeito do processo de conservação pela retirada aí da umidade, né? Então, eles são evaporados e vai se perdendo aí a quantidade de água. Ele acaba ficando concentrado, contendo aí 42% de sólidos. Aqui no Brasil, pouco a gente encontra, né, o leite dessa forma para ser comercializado, mas o leite evaporado ou leite concentrado, ele acaba sendo utilizado para preparações culinárias, né, e também para derivados de leite, então, desses subprodutos. Então, a gente encontra alguns tipos de sobremesas lácteas industrializadas, alguns tipos de bebidas lácteas que partem aí do leite evaporado e do leite ou, né, dito como leite concentrado. O leite condensado, ele tem a mesma característica que o leite evaporado, né, que o leite concentrado, só que ele inicia, né, com uma quantidade aí de açúcar. Então, na proporção de 0,2 kg de açúcar para cada litro de leite. Então, ele fica concentrado e, ao mesmo tempo, com uma grande quantidade de açúcar e, por isso, é utilizado aí para preparações culinárias. A gente tem também o leite em pó, né? O leite em pó nós também já discutimos um pouco quando se falou a respeito da conservação pelo controle da umidade. Então, ele é aquele que passa pelo processo de spray dryer e aí ele é transformado em pó, né? Então, eles são desidratados até chegar à sua formação de pó. Ele tem no máximo de 5% de umidade, então se retira uma grande quantidade de água e por isso ele pode ficar aí em torno de 6 meses em temperatura ambiente. No caso do desnatado, pelo fato de ter pouca quantidade de gordura, chega até a 3 anos, né? Uma vez que essa gordura acaba não oxidando. Então, a gente encontra também aí o leite em pó. Os leites fermentados, eles partem, né? Eles existem a partir da fermentação do leite, né? Uma vez que esse leite já foi pasteurizado, tá? E no caso aqui são utilizados vários tipos de fermentos, ou seja, são as bactérias láticas. E para diferenciar os leites fermentados do iogurte, então vamos entender um pouquinho. E quando se fala em produção de iogurte, né, a gente acaba pensando, bom, mas qual que seria a diferença, então, comparada às bebidas lácteas, né, o que a gente acabou de falar. Então, quando eu falo em bebidas lácteas, eu simplesmente citei a adição de fermentos lácteos, né, que são capazes aí de fermentar esse leite que já foi submetido à pasteurização. Especificamente no caso do iogurte, a grande diferença é que o fermento ele é adicionado numa quantidade aí superior às bebidas lácteas, né? E o fermento ele é específico, então o fermento que é adicionado é o Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus. Então são eles os responsáveis por formar a fermentação, produzir o ácido lático, coagular de certa forma a caseína e concentrar, né, e fazer a característica do iogurte, né, ficar bem mais concentrado. As outras diferenças, né, eu até coloquei na aula aí as diferenças entre bebidas lácteas e o próprio iogurte, mas pensem o seguinte, o iogurte ele é o mais natural possível, né? Então, se eu tiver que adicionar outros ingredientes que não podem ser superiores aí a 30%, não é adicionado soro, não é adicionado gordura, então ele é muito mais rico, né, nutricionalmente, ele tem muito mais aí a quantidade de próxima, né, do leite. Quando a gente fala das bebidas lácteas, né, todas as bebidas lácteas, elas podem ter aí mais do que 50% da adição de outros produtos, né, pode ter adição de soro do leite,
pode ter adição de gordura. Então, tem algumas diferenças, né, importantes que vale aí destaque, e aí eu deixei aí disponível para vocês uma tabela que faz do mapa, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que faz essa diferenciação entre as bebidas lácteas e o iogurte. Por fim, temos aí o creme de leite, então só para a gente resgatar, quando se faz então a centrifugação do leite, fica aquele sobrenadante, né? Então esse sobrenadante é essa matéria gordurosa, então se aproveita o creme de leite, tá? Então imaginem que ele tenha em torno de 35% da quantidade de gordura, né? Então de 20 até 35%. E o creme de leite, ele pode ser pasteurizado, né? E depois resfriado, ou então ele pode sofrer a ultrapasteurização. Então, o creme de leite que é pasteurizado é aquele creme de leite que a gente consegue produzir o chantilly, né? Quando ele acaba sendo ultrapasteurizado, como há desnaturação das proteínas, a gente não consegue dar origem ao chantilly. Então, é aquele creme de leite que a gente compra ou de caixinha ou de lata. Já o pasteurizado é aquele que a gente encontra refrigerado, né, nos supermercados. Com relação à manteiga, a manteiga ela é originada também a partir daquela gordura, numa quantidade ainda maior de gordura comparada ao creme de leite, né? E ela é formada a partir de uma batedura constante desse creme de leite. Tanto é que se eu utilizar o creme de leite fresco, bater por muito tempo, eu também consigo produzir a manteiga, né? Então, a manteiga, ela é produzida a partir de uma batedura frequente daquela gordura, né, daquele sobrenadante rico em gordura. Então, ele tem aí, né, em torno de 80% a 83% de gordura e lactose muito baixinha, né? Então, aquelas pessoas que têm intolerância, algumas delas podem até consumir aí manteiga. E por fim, nós temos o doce de leite, né? Então, o doce de leite nada mais é do que o cozimento do leite rico em açúcar. Por isso que a gente também consegue produzir o doce de leite a partir do leite condensado, né? Então, o doce de leite se faz a cocção, né, desse leite acompanhado aí de sacarose, né, de açúcar de maneira geral, faz aí a sua cocção. A mudança da coloração, né, para uma coloração mais amarronzada se dá pela reação de Maillard, principalmente, né? Pode ser adicionado aí bicarbonato de sódio para neutralizar a acidez. Imaginem, né, que o Brix desse doce de leite fica em torno de 68 graus Brix, então é uma grande quantidade aí de açúcar, né? E esse leite com açúcar fica cozido, né, sendo cozido por de 2 a 3 horas. Então, por um bom tempo, acaba aí formando o doce de leite, tá bom? Gente, finalizando a aula por aqui, espero que vocês tenham aí gostado, né, em relação à tecnologia de leite, tem bastante coisa e daqui a pouco falaremos um pouquinho mais sobre tecnologia de queijo, tá bom?